Falar de visagismo para profissionais que atuam na área da beleza. É extremamente importante criar uma linha de divisão entre uma coisa e a outra. Quando nós falamos de aparência e imagem, qual é fruto de construção, qual é fruto de observação? Quando nós falamos de visagismo, aparência e imagem, a diferença, quando fica clara, quando fica transparente, ela traz para você um enriquecimento muito grande, porque deixa transparente que caminho você vai seguir e aonde você vai observar para construir o recurso de imagem e fortalecendo a beleza, fortalecendo o discurso, fortalecendo a apresentação ou empoderamento da imagem que você vai transmitir. Então, para separar uma coisa da outra, a gente precisa deixar bem claro que a aparência é quem nós somos. A aparência é como nós somos nus e crus. Ou seja, quando você acorda de manhã e olha no espelho, você está vendo a sua aparência, quem você é. Com o cabelo despenteado, sem maquiagem, sem intervenção nenhuma de roupa. A aparência traduz muitas informações a respeito de quem você é. Traduz a sua identidade, traduz o seu humor, traduz a maior parte da sua personalidade. Lembrando que essa identidade está no rosto e está ligado diretamente aos seus olhos, o nariz e a boca. E nós chamamos de triângulo da vida, porque são os olhos, o nariz e a boca. Então esse triângulo da vida é o que pode traduzir informações de quem você é através da sua real aparência. Então, aparência não é imagem. Aparência é você real, você verdadeiro, você realmente como alguém pode perceber como é possível manipular qualquer informação sobre a sua simetria facial ou corporal que traduz realmente aquilo que você tem como informação real, verdadeira. Quando a gente pensa em assimetria e está falando de aparência, como eu disse, aparência é quem você é. E quais são as assimetrias que você tem no rosto? As assimetrias são pequenas diferenças que nós temos no rosto. O lado direito para o lado esquerdo, o olho direito para o olho esquerdo. Como isso tudo é muito delicado, uma pequena diferença, ela potencializa o recurso de quando você for construir imagens. Então eu vou falar um pouquinho de imagem para dizer para você que qualquer imagem que a gente cria, não importa qual a imagem, não importa qual a imagem. Vamos supor que você queira parecer um homem, ou você queira parecer uma mulher, ou queira parecer uma pessoa de idade, ou queira parecer um avatar, ou queira parecer uma bruxa, queira parecer um super-herói, não importa. Sobre a sua aparência é que será construída esta imagem objeto de desejo. A aparência pode ser transmutada, ou seja, você pode pegar a imagem e pôr e tirar de cima da aparência. Então, quando você pensa em aparência, é quem você é. Quando nós falamos de imagem, pode construir qualquer coisa, o que você quiser. Habitualmente, os profissionais trabalham muito construindo beleza. E essa beleza ela tem uma resposta imediata ligada à imagem, porque sobre a plataforma da aparência é que será construída essa imagem, objeto de desejo da pessoa, do cliente, do homem ou da mulher. Quando a gente fala em construção de imagem, imagine só, você acordou e agora vai ter um compromisso, então você tem que pensar, vou tomar meu banho, depois vou preparar a pele, vou fazer uma maquiagem, vou selecionar a roupa, vou pentear o cabelo, vou ajeitar a sobrancelha, os cílios, passar batom, colocar acessório, escolher a roupa correta. Todo esse processo é um processo de construção de imagem que vai discursar lá onde você vai. Mas tudo isso será apoiado sobre a sua aparência real. Então, todos os dias você se veste do mesmo jeito? Não. Todos os dias você usa o mesmo batom? Não. Todos os dias você usa o mesmo tipo de cabelo? Suponho que não.
significa que todos os dias nós construímos imagens novas, embora o apoio seja o mesmo, a sua aparência. Então quer dizer que a aparência, você sempre tem ela com você. E a imagem, cada dia que você vai, você constrói uma nova. Vamos supor que você vai para um almoço de negócios, constrói uma aparência para um almoço de negócios. Vamos supor que você vai para uma aula, por exemplo, de equitação. Você tem que ir preparado para chegar lá e se vestir com o traje específico para andar a cavalo. Se você for fazer uma palestra, onde é o lugar? Qual a distância do lugar onde você vai palestrar? Quantas pessoas vão ter sentadas? Tudo isso influencia na construção da imagem. Lembrando sempre que a estrutura é a aparência. E o detalhe que é bastante interessante e que você precisa observar é que a aparência é real, mas ela sofre uma mutação a todo momento, porque a aparência é decadencial, ou seja, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, a cada semana, mês e ano, nós vamos amadurecendo a aparência. Quando a gente fala amadurecimento da aparência, você pode colocar entre parênteses aí que você está envelhecendo. Ou seja, você era jovem e vai ficando adulto, depois vai ficando mais maduro, até você perceber que tem sinais de envelhecimento. Ou seja, as expressões no rosto, vai perdendo a melanina do cabelo, que vai levando a cor junto. Todas essas coisas vão demonstrando que a sua aparência é decadencial. Então, todos os dias nós sofremos uma decadência ou amadurecimento da aparência, aonde será a plataforma de apoio das imagens. Nós profissionais que trabalhamos com imagem, cabelo, maquiagem, design de sobrancelha, barbeiros, esteticistas, nós profissionais da beleza, temos que ter esse entendimento muito claro, porque quando a pessoa nos procura para que nós possamos ajudá-la a construir a imagem que ela deseja, a imagem que ela quer comunicar, você precisa ter isso muito claro, que você está vendo a aparência dela. E o que você vai fazer agora é construir uma imagem que vai ficar em cima dessa aparência. Seja qual for a imagem, tem que caber nessa aparência. Seja qual for o processo que você vai desenvolver, a cliente precisa estar entendendo qual é a maneira que você fez e como ela pode cuidar disso no dia a dia. O nosso desafio é entender aparência e imagem. A aparência a pessoa tem e traz todas as vezes com ela. E nós somos profissionais que construímos, nós somos engenheiros de imagem, porque nós construímos sobre esta aparência imagens todos os dias para todas as pessoas que nos procuram. Quando nós pensamos, eu vou colocar um design de sobrancelha desta maneira. Então, na verdade, quem é que diz qual é o design de sobrancelha que você tem que usar na sua cliente? Quem diz é o próprio rosto, porque a aparência tem todas as suas particularidades e ela que vai orientar você como construir a imagem das sobrancelhas. Por exemplo, você olha para sua cliente e reconhece a aparência que ela tem e você entende que o lábio dela inferior é maior do que o lábio superior. Então, quando você vai construir a maquiagem num conceito visagista, de alguém que reconhece na aparência o que a cliente tem e como você pode melhorar isso na construção da imagem, é saber que você pode aumentar o lábio de cima para deixá-lo proporcional ao de baixo ou até diminuir o de baixo. É um entendimento particular e individual de cada cliente. Mas esses oferecimentos, essas oportunidades que a gente está citando aqui quando a gente fala de aparência e de imagem, é para você usar para você, mas principalmente para você usar para sua cliente, porque a cliente não tem essa leitura fina e delicada sobre como construir beleza em cima da imagem com a plataforma da aparência. Como construir esse movimento é uma inteligência que você todos os dias olha para a cliente e fica pensando, bom, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu sempre recomendo, né? Quando a cliente chega, fotografe ela antes, porque você passa a ter a foto da aparência dela. Foi quando ela chegou. Se ela tiver com um pouquinho de maquiagem, remove a maquiagem.
tira a foto o mais natural possível. Quando eu falo natural, você profissional tem que entender que eu estou falando de aparência. Quanto mais natural, melhor, mais aparência eu estou vendo. Ela está de brinco, remova os brincos dela para encontrar a aparência limpa, sem nenhuma intervenção de nada. E quando você começa a desenvolver o processo de criação da imagem, que foi pautado sobre o pedido da cliente, porque que imagem você vai construir? Aquela que ela pediu, aquela que ela está falando, mas aonde você vai construir? Na aparência dela. Esse entendimento é muito simples, entretanto as pessoas não sabem disso. Então elas ficam pensando ali, como é que eu vou fazer para arrumar isso ou aquilo. Na verdade, o que você tem é aparência, o que você vai construir é uma imagem. E essa imagem todos os dias vai ser transmutada. Todos os dias ela vai usar uma camisa de cor diferente, uma blusa de cor diferente, um vestido com estampa. Ela vai estar num encontro de manhã, num encontro na hora do almoço, num outro compromisso à tarde, depois num outro evento à noite. Então você precisa planejar esta imagem para que essa própria cliente possa prender o cabelo, saber como fazer, saber quando ela tem que te procurar, saber como você pode, você mesmo, mudar essa imagem sempre que for necessário, porque você conhece a verdadeira identidade dela. Qual a identidade dela? A aparência. Qual é o fruto de qualquer construção? É a imagem. Então, quando alguém fala sobre aparência e imagem, elas não são sinônimos uma palavra da outra. Não. Nós temos a nossa aparência e os profissionais criam a sua imagem. Então, imagem em cima da aparência. O maior caminho, o caminho mais divertido, mais alegre que nós temos é que todos os dias nós trabalhamos construindo imagem sobre a plataforma da aparência de todas as pessoas que nos procuram. Homens, mulheres, não importa. Nos procurou, a gente começa a construir imagem. E essa imagem tem que respeitar a aparência original. E eu falando sobre aparência, eu disse que uma assimetria facial é muito interessante. Porque você tem um lado mais sério, você tem um lado mais sensual. Então tem particularidades do rosto que têm diferenças. Essas diferenças são potencializadoras. Por quê? Porque você pode jogar com elas o tempo todo e é aí que mora a nossa habilidade profissional, nossa habilidade técnica, o nosso conhecimento do detalhe de visualizar melhor o rosto da pessoa. Contrapartida, o corpo já não pode ter isso, porque o corpo assimétrico, a pessoa andaria mancando, por exemplo, porque um lado é diferente do outro. Então, enquanto o corpo precisa ser simétrico, o rosto pode ser assimétrico, de maneira bem suave. Então, o objetivo nesse comentário aqui era criar uma divisão entre imagem e aparência, para que você possa entender que quando a pessoa está sem nada, é a aparência que você está vendo. Quando você coloca uma série de recursos sobre essa plataforma da aparência, o que nós construímos foi imagem. E é isso que potencializa o nosso trabalho. É isso que você faz todos os dias. Então, quando a sua cliente chegar, antes de fotografá-las, tire a maquiagem, tire os brincos, tire tudo. E registre a verdadeira aparência da sua cliente. Faça uma foto de frente, foto de perfil direito, perfil esquerdo e foto de costas. Depois que você acabar toda a construção de imagem sobre a plataforma da aparência, volte a fotografá-la novamente, no mesmo lugar, com a mesma intensidade de luz, de frente, perfil direito, perfil esquerdo e de costas. E você depois compara as duas imagens e vai entender. Uma foto é aparência, outra foto é imagem. E eu sempre digo para a cliente antes dela sair: gostou? Ela fala: amei, adorei o resultado, está maravilhoso, eu me sinto mais poderosa. E eu sempre digo para ela: e você não pode nem imaginar, mas eu já pensei numa nova possibilidade através do pedido que você fez hoje. Ou seja, a cliente pode fazer para você um pedido, você pode criar 3 ou 4 visuais diferentes para ela. Quando a gente fala visuais, entenda-se imagens. É a mesma aparência com outras construções possíveis no dia a dia dela. Então você imagina que se uma semana tem 7 dias,
Se o mês tem 30, ou seja, 4 semanas, 30 dias, e se tem encontro de manhã, na hora do almoço, à tarde, no jantar e mais à noite, nós podemos multiplicar 30 por 5. São 150 possibilidades de imagens diferentes sobre a mesma plataforma durante um mês só. Olha que universo maravilhoso que a gente pode trabalhar. Mas o mais importante agora é você entender. Aparência é como nós somos e imagem é o que nós construímos. Ai, você tá linda hoje. É. Essa imagem. Essa é a imagem. Eu já acordei uma vez e era assim, porra, tá bonita. Eu disse, mas por que? Porque tu tá com cara inchada, acabou de acordar. Eu dei eu era mais magra. Mas aí eu Entendeu? disse, agora eu descobri a diferença entre aparência e coisa, porque ele falou. Eu fiquei por isso que eu fico escutando. A gente pode dar cada uma dessas que é esclarecimentos, né? Eu tenho 23, 24 itens diferentes. A aparência e imagem é um. Eu tenho 24 comparações para falar para o pessoal. Sabe qual é a diferença entre interno e externo? É que interno é como você se sente, como você reage aos acontecimentos. É você, real. Externo é como você tem que se comparar, você tem que se comportar. Sabe quando alguém te ofende e você engole seco e continua ali do mesmo lugar? Esta é a aparência externa, aquela coisa que você precisa demonstrar e vender aquilo tranquilidade. Mas por dentro você está explodindo, por dentro você não aguenta mais, se dizer, está me ofendendo. Tá... Então, uma coisa é como você se sente dentro, outra coisa é você se comportar aqui fora. Um é o seu interno, outro é o seu externo. E como jogar com isso? Como fazer com que isso possa acontecer? E aí vai trazendo, explicando. Olha, o externo é assim, olha, o interno é assim. Sabe quando você sente calor, quando está muito sol, você não transpira muito, não perde líquido? Por quê? Porque a maneira que está o tempo fora afeta você por dentro. Então os poros dilatam e você perde líquido. Mas no inverno não acontece isso. No inverno é o contrário. No inverno, como está muito frio, você não transpira e não perde tanta água. Então, existe uma influência do externo que afeta o seu interno e do interno que percebe o externo e reage de uma maneira diferente. Então, quando você souber separar o interno do externo, tem aqui um enriquecimento de entendimento. Então, quer dizer que ela reagiu assim. Estou gravando. Ah, tá. Pode continuar. Tá. Está muito interessante. Quer elaborar sobre isso? Hã? Quer continuar e fazer... Sim, vamos falar sobre isso, vamos falar. E pode continuar falando do jeito que você Tá. tá, você tá extrovertido. Tá. Começando. A pessoa fala, você conhece determinado cliente? Conheço superficialmente. Né? A outra fala assim, eu conheço bem ela. Qual a diferença de conheço superficialmente? Qual é a diferença de quem conhece profundamente? Quem conhece profundamente, conhece essa pessoa a fundo. A gente diz, conheça a fundo. Né? Conhecer a fundo é conhecer o interno, como ela reage a uma série de situações. Conhecer superficialmente é conhecer o externo, é conhecer aquilo que eu estou olhando e acreditando que seja quem a pessoa é. E verdadeiramente pode ser alguma coisa construída, pode ser uma imagem que está sendo transmitida para mim e que eu estou achando que conheço a pessoa. Sabe quando acontece alguma coisa que te ofende ou que te magoa profundamente? Magoa o seu interno. E o próximo momento é você externamente fazer um semblante de quem está descontente, de quem está infeliz, de quem ficou chateado. Então, esse acontecimento interferiu no seu interno e reflete no seu externo. Então, quando você fizer alguma coisa para uma pessoa, você vai perceber se aquilo afetou ou não ela. Mas mesmo que esteja afetado, pode ser que o lugar não permita que ela tenha que se manifestar. Então ela procura manter a calma, respirar fundo, ficou extremamente magoada, mas não pode deixar transparecer. Que parte ficou magoada? Ela internamente. Que parte não pode transparecer? A parte externa. Então, quando a gente fala que para você trabalhar com visagismo, você precisa entender a cliente, é entender o interno dela. Porque a sua construção enquanto recursos de beleza serão utilizados na parte externa. Mas ele é indivisível, não posso separar um do outro. Então é importante que eu entenda a sua necessidade e faça essa entrega respeitando quem essa pessoa é internamente.
E aí eu vou dar um exemplo que é muito claro, né? A pessoa diz assim, fulano é muito bonzinho. Está dizendo que ele, na sua essência, é muito bonzinho. Aí alguém fala assim, mas até você pisar no pé dele. Porque quando você pisa no pé de alguém, a pessoa vai sentir, em primeiro lugar, a dor. Depois ela vai reagir a esse sentimento. E sempre vem uma pessoa que era tão calma, agora teve uma atitude explosiva, ou seja, a parte externa dela reage àquele sentimento interno. Tem pessoas que são muito tímidas, mas em determinado lugar ela se sente mais à vontade. Porque quando o externo, o lugar externo é mais familiar, ela fica mais solta. Quando o ambiente externo ela não conhece as pessoas, ela nunca esteve ali, ela fica mais retraída, mais fechada, mais acanhada, de certa maneira com vergonha. Então é o sentimento interno agindo por conta do ambiente externo. Então, como você vai atender alguém, como você vai entregar para alguém um resultado se você não respeita quem a pessoa é por dentro? Sem você entender como ela vai reagir no ambiente onde ela vai estar depois. Então, quando a gente está falando de visagismo, é que o esclarecimento dessas informações vão ajudar você a entender detalhadamente aonde o visagismo atua e quanto ele pode trazer para você riqueza. Riqueza de entendimento, riqueza financeira, riqueza de tranquilidade e riqueza de entrega. Como você pode fazer com que isso tudo seja muito bom para todos os lados. Para você internamente, para você externamente. Para sua cliente externamente, porque você conseguiu entender quem ela é por dentro. Então essas coisas são indivisíveis, mas quando você tem entendimento da separação de uma e da outra, fica mais fácil você falar assim, não, ela está agindo assim, mas você não a conhece verdadeiramente. É porque do jeito que ela está agindo, é aquela imagem externa que ela quer passar. Mas quando você alerta que você não a conhece, é porque a pessoa não está olhando qual é a maneira dela no interno, qual é a cultura dela, como ela reage, como ela se comporta, como ela age quando está no trabalho, quando ela está na parte esportiva, no momento social, como ela reage quando está interagindo com alguém, particularmente. Então, existem muitas coisas que a gente, olhando, observando com bastante calma, a gente entende qual é a parte interna, qual é a parte externa. Quando a pessoa age porque sente alguma coisa internamente e quando ela faz isso de maneira externa. E aí você fala, uma pessoa que trabalha, ela normalmente trabalha de dia e à noite ela descansa. Por quê? Porque os raios solares vão carregar as nossas baterias. E à noite a gente descansa porque não tem os raios solares e você relaxa para descansar, para recomeçar só no dia seguinte quando clarear novamente. Mas não tem pessoas que trabalham à noite e dormem de dia? Então, você pode perceber que a aparência delas tem uma coloração diferente. Você pode perceber que ela parece que amadurece antes. E quando eu falo amadurece, coloca entre parênteses a palavra envelhecimento. Porque você nunca deve dizer para cliente assim, fulano envelheceu. Você fala, fulano amadureceu. Amadurecimento é envelhecimento. Mas é muito mais bacana você falar amadureceu do que falar envelheceu. A gente fala, fulano está cheio de cabelo branco, né? A gente fala, não, a pessoa está com o cabelo despigmentado, ou seja, perdeu o pigmento. Você está falando que está branco, mas a maneira de expressar faz toda uma diferença. Então, quando a gente pensa que existe um comportamento fruto daquilo que eu estou sentindo, é uma reação. E algumas vezes você tem uma reação, mas não demonstra essa reação. Ou seja, você manipula o seu rosto, o seu estado e dá um sorriso e todo mundo fala, nossa, como ele está bem hoje. Na verdade, você está magoado. Mas como tem o lado interno e o lado externo, compete a você entender essa diferença, ajudar o seu cliente a manipular a imagem. Hoje eu estou super mal, vamos fazer um cabelo bacana, vamos fazer uma maquiagem bem legal e ninguém vai perceber que você está chateada hoje. Esta é a construção de beleza sobre a plataforma da aparência que constrói a imagem, objeto de desejo. Você profissional que pensa na diferença entre aparência e imagem, vai ter uma oportunidade agora de entender a diferença entre o lado
interno da sua cliente e o lado externo do cliente. Quando a gente pensa num cliente, a gente está falando homem ou mulher. Mas qual é o lado interno? É como a pessoa reage às coisas que acontecem. Qual é o lado externo? É como ela demonstra. Então, como ela sente é o lado interno. Como ela demonstra é o lado externo. Então, esse jogo sempre funciona de acordo com o sentimento. Como isso funciona em mim. Então, eu gosto de deixar como exemplo o fato de que se você tiver com muito calor, os seus poros vão dilatar e você vai perder líquido. Significa que está fazendo calor. Ou seja, fora está calor, externamente está calor. E internamente os seus poros dilatam e você perde líquido. Quando é no inverno, não tem incidência do calor. Portanto, seus poros não dilatam e você não perde líquido. Então significa que o seu corpo age de acordo com o clima externo. Age, é assim com os humores, é assim com o clima, é assim com a alimentação, é assim com várias coisas. Mas você, profissional, quando você recebe a sua cliente e você escutar ela falar por 3 a 5 minutos, os 3 a 5 minutos primeiros são os fundamentais, porque a cliente fala de como ela sente internamente, como ela busca alguma coisa internamente. E tudo que ela está falando que ela busca é que ela gostaria que você construísse na parte externa da aparência dela. Significa que quando você constrói uma imagem na parte externa, ela olha no espelho e isso reflete diretamente dentro. Nós podíamos nos perguntar, por exemplo, se em todo momento eu preciso entender a parte interna para construir fora. Necessariamente não. Por exemplo, se eu vou construir um personagem para o teatro, para o cinema, para a TV, pouco importa quem é a pessoa internamente. O que importa é que a gente vai construir um personagem e esse personagem tem que comunicar tal comportamento, tal sentimento, tal reação. E aí, independente do que ele está sentindo ou não, a gente cria aqui uma sensação visual de interesse por conta dos personagens. Então, sempre é assim? Sempre quando você está atendendo a sua cliente e que ela busca uma coisa para ela mesma, ou o seu cliente busca uma coisa para ele, você precisa entender quem ele é por dentro e como ele reage fora. Um outro fato muito relevante que pode ser observado é que quando você valoriza a pessoa, você tem uma entrega com mais consistência. Quando você não valoriza, quando você não entende, você faz uma entrega qualquer, que não tem conexão com a pessoa. Então é muito relevante esse entendimento. É muito relevante que você observe esse mecanismo de quem a pessoa é, como ela reage, como a pessoa pretende ficar, que imagem ela pretende transmitir. E aí você tem um resultado com efeito colateral. Por quê? Porque a pessoa não se vê. Aí alguém diz assim, nossa, seu cabelo está lindo. E ela fala, mas eu não gosto assim. Alguém diz, nossa, a cor desse vestido ficou lindo para você. E a pessoa olha no espelho e não gosta. Isso é um efeito colateral, porque quem está enxergando o vestido é ela nela mesma. Por mais que todo mundo possa dizer que está maravilhoso, que está lindo, ela não está gostando. Isso acontece muitas vezes com o cabelo. A pessoa diz para você assim, eu queria fazer um cabelo assim, mais ou menos dourado. E você faz um cabelo dourado nela. Só que quando ela olha no espelho, ela fala, meu cabelo está amarelo. Você falou, não, essa cor é dourada. Ela falou, não, esse cabelo está amarelo. Todo mundo em volta fala que está dourado. E ela vê amarelo. Por quê? Porque ela não está entendendo? Não, é porque é a maneira que ela enxerga. Então, o efeito colateral é, quando você não respeita os limites da pessoa, o que surge depois é um desastre como efeito colateral. Porque por mais que possa estar lindo e todo mundo achar maravilhoso, ela, a cliente ou ele, o cliente, não gostou do resultado. Por quê? Porque você não percebeu, você não avaliou quais são as suas exigências e permissões, como ela é dentro e como isso vai acontecer aqui fora com a imagem que você construiu. Aí a pergunta, como resolver essa situação, É muito simples. Eu diria que é fácil e evita uma série de problemas.
evita esse constrangimento. Eu preciso enxergar o olhar dela. Basta que ela diga, eu quero um cabelo vermelho. Você fala para ela assim, o que é vermelho para você? Mostra uma palheta de cores, mostra uma esquerda de cores para ela e ela vai apontar com o dedo qual é a cor que agrada o olhar dela. Quando ela colocar o dedo em cima, você pode pensar assim com você, mas isso não é vermelho, isso é cobreado. Agora imagine se você tivesse feito sem perguntar. Então a forma mais simples é ajustar o seu olhar ao olhar dela. Porque ela pode falar, eu quero isso, e quando você traz, não é o que você entendeu. Porque o que ela diz precisa às vezes ser explicitado. É simples, pega uma esquerda, avalia a cor dela e você vai entender o que é. Não precisa dizer para ela, não, mas isso daí não é vermelho, isso daí é cobre. Porque na verdade, ela pode, quando vê esse cobre no cabelo dela, ela pode enxergar vermelho. Nós não enxergamos igual. As cores são diferentes entre si. Então, tudo é possível se você olhar atentamente para os seus clientes. É muito comum observar esse tipo de acontecimento, né? Essa confusão entre o pedido e a entrega. É super comum. Por quê? Porque quem escuta o pedido não é atento e a entrega é praticamente um desastre. Então, o que você pode fazer é evitar, mas me incomoda muito quando eu estou ao lado de alguém que cometeu esse tipo de deslize, ou de engano, ou de falta de atenção, e o cliente e a profissional ficam discutindo ali ponto de vista diferente. Sendo que o profissional não precisa discutir com a cliente, tem que entregar o que a cliente quer, mas para isso precisa escutar. Então eu fico pensando comigo assim, houve aí uma negligência na hora de avaliar. Houve uma entrega, porque eu posso olhar e achar maravilhoso, mas quem tem que gostar é quem vai usar. E o que mais me incomoda é, você não precisa discutir com ela, você precisa entendê-la e entregar um trabalho de excelência. Esse é o ponto, esse é o foco. Isso facilita a sua vida, isso traz satisfação para a cliente. É isso que nós buscamos todos os dias, minimizar os problemas, aumentando a qualidade da entrega. Todos os dias eu escuto e observo e recebo várias mensagens de pessoas que foram meus alunos e que dizem para mim com muita clareza na mensagem: hoje eu evitei um problema. Hoje uma pessoa chegou aqui pedindo um desejo e o desejo não tinha nada a ver com o pedido. Mas como eu consigo avaliar como a pessoa está internamente, eu cuidei para que a entrega da parte externa fosse ajustada. Por exemplo, vou transformar isso no cotidiano dos profissionais. Uma mulher chega no espaço de beleza e fala assim: corta meu cabelo bem curtinho. E ela tem um cabelo comprido na metade das costas, lindo, maravilhoso. E aí o profissional fala assim: não vou cortar não. Seu cabelo é lindo, maravilhoso. Se ela pediu para cortar, você pode entender por que ela quer cortar. Mas não pode dizer que não vai cortar porque você não avaliou a necessidade que ela tem. Você só está preso ao seu olhar porque você gostou do tamanho do cabelo, da cor do cabelo, do efeito que o cabelo causa para ela. Aí eu vou dar exemplo aqui, 2 situações de alunos meus. Um deles me contou que a mulher tinha o cabelo lindo, maravilhoso e pediu para cortar muito curto. Ele não entendeu e de cara ele se negou a fazer isso. E ela pegou, começou a chorar e disse para ele assim: eu quero cortar porque eu descobri que eu vou fazer quimioterapia e eu quero tirar meu cabelo para fazer uma peruca do meu próprio cabelo. Então, se ele tivesse conversado com ela em particular antes dela fazer o pedido, ele já saberia que ela está fazendo aquele corte em função de querer guardar o cabelo para fazer uma peruca, porque ela vai passar por um processo de quimioterapia e tem medo de perder o cabelo. Um outro caso, a pessoa veio para cortar o cabelo bem curto porque ela vai fazer um personagem para um teatro, por exemplo. Então, a pessoa chega para você e fala: corta meu cabelo curto. Você, em vez de entender o contexto por que ela quer que corta curto, você negativa imediatamente. Não, o cabelo é lindo, maravilhoso. Mas é um pedido dela. Você precisa conversar com ela para entender por que o pedido. Aí ela diz para você: não, eu vou interpretar um personagem
e preciso ter o cabelo bem curtinho, por isso eu quero cortar o cabelo. Então, o contexto do pedido é a forma que você precisa interagir com a cliente para saber que o pedido vem baseado numa solicitação que tem um devido fundamento. Também acontece muitas vezes da mulher chegar e falar, quero mudar meu cabelo completamente, eu me separei. Então, convém você escutar, conversar, entender se ela pode diminuir um pouco e ir avançando aos poucos para o cabelo mais diferente, para mudar o visual dela, mas entender se ela está preparada para essa transformação. Tudo isso é conversando, tudo isso é dialogando com a pessoa. Então, inúmeros alunos meus relatam inúmeros casos de como foi fácil para ele entender aquela situação que já aconteceu outras vezes antes dele estudar, e eles diziam que não sabiam como proceder. Hoje é muito simples, ele pergunta, a resposta vem e ele participa da execução do trabalho com uma qualidade lá em cima. Sabe o que é isso? Entender o pedido e entregar com excelência. Um outro detalhe muito relevante é o fato de que tem um cachorro latindo, né? Tem um cachorro de novo aí. Menino.